versículos de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará e nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegueis pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Meus queridos, nós temos meditado aqui no livro do profeta Isaías, dos capítulos 40, e domingo que vem será o último capítulo, 43, e nós estamos falando aqui de esperança. A esperança que surpreendeu o povo de Judá, porque como nós já vimos na primeira meditação, no capítulo 40 aqui, nós vimos que o povo de Israel era dividido em dois povos, o povo de Israel ao norte e o povo do sul era Judá. E o povo de Israel havia sido destruído e o povo de Judá foi cativo, foi levado cativo para a Babilônia. Estavam lá 70 anos e eles ouvem essa profecia de Isaías, porque já havia perdido a esperança. Eles, na sua cabeça, o povo de Israel ao norte já foi destruído e nós estamos aqui cativos há 70 anos, acabou, não tem mais esperança, já era para nós. E aí vem a profecia de Isaías, de 40 a 43, dizendo o que o Senhor faria. E é isso que anima o nosso coração, que Deus é um Deus que nos surpreende. Nós não surpreendemos a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Nós não pegamos Deus de surpresa, mas Deus nos surpreende. E surpreende com a esperança, algo que nós precisamos. A esperança, ela só pode ser vivenciada pelo cristão. Aquele que não é cristão, aquele que não é discípulo de Jesus, ele não tem como ter esperança, porque a esperança é Cristo. A esperança é Cristo. Ele é a nossa esperança. É Ele que nos surpreende, é Ele que, aos 47 do segundo tempo, muda o jogo, muda o resultado, as coisas acontecem de uma forma que às vezes a gente vai caminhando para uma coisa, e Deus vem e nos surpreende. Esse é o nosso Deus, e que possamos confiar nele, descansar nele. Por isso Ele é a nossa esperança. É a esperança que nos anima e que faz com que também nós venhamos a obedecer a sua palavra. E essa mesma esperança que está aqui na sua palavra e é trazida para nós, é o que nós devemos ter e entender, que em meio à esperança nós podemos ser usados para fazer a diferença, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a todas as adversidades e crises que nós passamos. O Senhor quer nos usar no meio delas. O Senhor quer que nós sejamos bênção para a vida das outras pessoas. Ele nos usa para fazer a diferença aonde nós estamos, não importa a circunstância, não importa onde nós estejamos e o que nós estamos passando, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos usa para fazer
a diferença. E é o que o capítulo 42 vai dizer para nós. Nós vemos aqui, nesses 11 versículos, algo que nós, logo no primeiro versículo, salta à nossa mente de quem Deus levantou para que a esperança do povo de Judá fosse renovada. Nós vemos aqui no versículo 1, que diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Esse homem, como nós já sabemos, desde o capítulo 40, é Ciro II, um rei pagão, um rei que não era o rei de Israel, era um rei pagão, um rei da Pérsia. E Deus levanta esse homem, olha só o que Deus fala sobre ele: é meu servo. O que Deus está dizendo com isso? É que Deus, Ele controla quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer. E Ele levanta Ciro para livrar Judá do cativeiro da Babilônia. E esse é o meu servo, ele é o meu escolhido. Essa é a fórmula de eleição para Deus. E Deus então dá essa missão a Ciro. Essa missão, nós vemos que a fórmula da eleição é que ele é escolhido, em que a sua alma, a alma de Deus, se compraz, está sobre ele, o seu espírito. Ele vai promulgar o direito para todos os gentios, para aqueles que estão ao redor da nação de Israel, de Judá, aqui no caso. E nós vemos então que Deus capacita esse homem, Deus faz com que ele possa então governar, e como nós vimos ali no capítulo 41, no domingo passado, onde esse homem ele vai conquistando as nações circunvizinhas, e ele vai adentrando essas nações, e vai trazendo para ele, essa é a agenda que Deus tem para a vida de Ciro, e essa é a conexão que ele tem com o rei, para que cumpra a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus controla todos os reinos, todas as nações estão debaixo dos seus pés, e assim Ele controla, Ele levanta quem quer, Ele derruba quem Ele quer. Ele nos levantou para ser uma bênção, para ser luz e sal neste mundo. Ele nos capacita. Nós temos essa conexão com o Rei também para ser bênção na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. É a promessa que está em Abraão e vem para os seus descendentes. Nós somos a descendência de Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, em que Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Aonde você for, eu vou te abençoar e que você seja uma bênção." Assim Deus faz conosco, assim Deus faz em nossas vidas, para que nós venhamos a fazer a diferença em lugares difíceis, em lugares em que nós muitas vezes não queríamos estar lá, mas nós estamos, porque Deus nos colocou, às vezes por um momento, ou às vezes por um momento maior, nós não sabemos, mas é Deus que controla a nossa vida para nós sermos uma bênção ali, para que nós venhamos então fazer a diferença em tempos de tensão e de instabilidade. O Senhor quer nos usar em todo o tempo. E é interessante que o texto, ele continua na parte final do versículo 1, que ele diz que ele vai promulgar o direito para os gentios. Uma tradução melhor seria que ele trará justiça às nações. Essa é uma tradução melhor. Ele trará justiça às nações. O termo aí, direito, é justiça. No original, no hebraico, ele tem dois sentidos de justiça aqui, em relação a essa palavra que é doutrina aqui. Essa justiça, ela vem pela mispá e pela Torá de Deus. Esses dois tipos de justiça. O que significa então essa justiça que tem essa tradução por mispá? É uma justiça plena, que vai vir sobre as nações. O que seria essa justiça plena de Deus? É que Deus está dizendo: basta, acabou. Babilônia não vai dominar mais sobre o meu povo. Será liberto pelo rei Ciro. Essa é a justiça de Deus. Esse é o termo que é usado aqui. A mispá de Deus
viria sobre o povo de Israel e seria liberto, para que eles pudessem sair dali e adorar outros deuses, adorar o seu Deus verdadeiro, e voltar para Jerusalém. Porque quando Deus diz, chega, Deus, ele tem o seu tempo. Deus usa da misericórdia, usa da sua graça, mas a hora que Deus fala, agora acabou. Agora eu vou cumprir a minha justiça, agora eu vou resolver de uma vez por toda aquilo que está enrolado, aquilo que está em pecado, aquilo que está atravessado, aquilo que está em trevas, agora basta. E Deus vai, quando Ele põe a mão, quando Ele age, o que diz a palavra do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Quem? A hora que a mão de Deus se move, a voz de Deus vem, acabou. Não existe um na terra que vá peitar a Deus, não existe. Então, Deus está dizendo, olha, esse homem, Ciro, que é levantado por mim, trará justiça às nações, vai ter um basta. E a outra palavra, a palavra de justiça aqui é Torá. O que é Torá? O que é a Torá para o povo de Israel? O que significa a Torá? É a lei de Deus para com seu povo. E o que significa essa lei? Essa lei, ela serve de quê? De modelo para que o povo venha obedecer a Deus, os seus princípios e valores, para que ele seja modelo para as outras nações. Então as outras nações viam o povo de Israel, que obedecia a sua palavra, e eles entendiam assim, esse povo sabe amar. Eles entendem como que deve ser o amor, como deve ser o respeito ao próximo, como deve ser a educação. A Torá ensinava isso, e era modelo para as outras nações. Então a justiça de Deus se cumpriria sobre o povo, a justiça plena, onde Deus diria basta, e a justiça da lei de Deus sobre o povo, ela prevaleceria, em que o povo seria então modelo, de exemplo, nas relações familiares, nas relações interpessoais, de trabalho para as outras nações, e eles viriam a glória de Deus, e veriam o testemunho de Israel às outras nações, e as outras nações ficariam de queixo caído, pela ação de Deus, e pela obediência, e pela vida reta, íntegra, do povo de Israel, como modelo para as outras nações. Essa é a justiça, é isso que Deus quer para nós. A sua justiça está sobre nós, nós somos um povo que levamos a justiça de Deus em nós. A sua justiça é a sua palavra, é a sua mispá, é a sua Torá que está sobre as nossas vidas, e diante dela é que nós somos guiados. Ela é a bússola, a sua palavra é a bússola para que nós venhamos ser orientados a realizar a vontade de Deus para as nossas vidas, e para que nós sejamos bênção ao redor, aonde as pessoas assim estão conosco. Nós vemos então, meus irmãos, o texto continua dizendo de como se aplicará essa justiça, versículos 2 e 3, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Olha só como é que vai vir essa justiça, não vai ser na gritaria, não vai ser na força, porque Ciro, o que está dizendo isso em relação a Ciro? Ele vai governar, ele vai avançar dentro da zona, ele vai conquistar as outras nações sem muito barulho, sem muita força, porque ele tem poder. Ele entrava nas nações como se entra num quintal sem porteira, por causa que Deus tinha levantado ele para isso. Então não vai ter gritaria, não vai ter, ninguém vai ouvir a voz da praça, ele vai entrar e vai governar, e vai conquistar. É isso que ele vai fazer, vai ser com mansidão, porque Deus deu o poder a ele para que ele fizesse isso. É com mansidão. Ele não vai gritar, não vai clamar, não vai erguer sua voz, ele não vai quebrar o caniço rachado, né? Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que é a cana quebrada? Já viu aquela cana quando você passa no moedor de cana? Ela fica moída, né? O que Ciro vai fazer? Ele não vai macetar mais ela, porque já está destruída. Ele não vai fazer isso. E aí, o que diz? A torcida que fumega, nem apagará a torcida que fumega. É aquela velhinha de aniversário, que a criança fica lá saltitando na frente para apagar, né? E quando ela apaga, ainda fica o quê? Se você proteger um pouco ela ali, ela pode acender de novo. É isso que ele vai fazer.
Então ele vai entrar nas nações, vai conquistar, mas ele não vai esmagar aquilo que já está quebrado, diante do povo que está arrebentado, diante das pessoas que estão ali há 70 anos, já são 3 gerações ali. Ele vai cuidar para que esse povo, o povo de Judá, o povo de Deus, saia de lá e possa voltar para Jerusalém. É assim que Deus faz conosco. É quando você está no limite, é quando você está arrebentado, você fala assim, não, eu não tenho mais força para nada. É onde Deus vem, levanta pessoas para orar por você, é onde Deus te sustenta, no sobrenatural, é onde os anjos que acampam ao nosso redor, você nem está vendo, nos protege, nos livra de todo o mal. É naquele momento onde você, Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições, daqui para frente não dá mais, Senhor. Aí que Deus entra em ação, aí é que Deus faz, aí é que Deus age, é na fé, meu irmão. Deus pode fazer, Deus tem poder. O que é impossível para Deus? Tem alguma coisa que é impossível para Deus? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Você está vendo como eu e você somos limitados na nossa visão? Por isso que nós temos que ter a nossa fé renovada no Senhor. Por isso que Jesus trabalhou o tempo todo com seus discípulos, colocando ele em provas, em tempestades, em momentos difíceis, para quando eles passassem por aquilo lá, Jesus sempre chegava no final e falava assim, homens de pequena fé, homens de pequena fé. O que Jesus estava trabalhando? Na fé daqueles homens, que levariam o Evangelho a todas as nações. Eles levariam, então Jesus estava trabalhando na fé, Jesus trabalha na minha e na sua fé, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que nós venhamos a amadurecer, não ser nanicos, ser cristãos nanicos, medíocres, mas cristãos que têm uma fé regimentada na rocha, na sua palavra, em Jesus. Por isso as dificuldades, por isso a dor, o sofrimento, para que nós venhamos crescer em Jesus, para que nós venhamos a desenvolver a nossa fé em Jesus. E crescer dói, meus irmãos, dói, porque Deus vai mexer em coisa aí que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Nós estamos em obra, nós estamos falando isso na escola dominical, né? Quem não está vindo, estamos estudando sobre o livro de Efésios, e hoje pela manhã estudamos aí que o Senhor está nos edificando o seu corpo e a nós mesmos. Nós somos obra, em constante trabalho de Deus na nossa vida, como o oleiro que vem e cuida e trabalha, e faz aquilo que precisa ser feito, porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que precisa mudar, e Ele vai sempre fazer com que nós venhamos a nos parecer com Jesus. Por isso trabalhar dele, por isso manusear dele. Ele é o bom jardineiro, Ele é o agricultor, que vem dar aquelas podadas, para que a gente venha crescer, para que a gente venha se desenvolver na fé. Ele é que cuida de nós. Então, portanto, Ele não vai quebrar a cana, Ele sabe os nossos limites, Ele sabe até onde a gente aguenta, e a palavra de Deus fala que Deus não vai dar aquilo que você não vai aguentar, Ele não vai te dar tentação que você não venha, suportar, que você não venha passar. A tentação vai ser maior do que aquilo que você pode correr, pode evitar. Que nós possamos então entender que o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em momentos que nós achamos que não dá conta. É ali que o Senhor nos guarda. Não sei se você já ouviu aqui das pegadas na areia, é bem famosa essa, né? De um crente chegou lá no céu, aí ele viu as pegadas na areia, né? Aí Jesus falou assim, essas pegadas aí são minhas e suas. É mesmo? Olha só. E aí ele via sempre 2 pegadas, né? Aí Jesus ia contando a vida, né? Como é que foi? Você lembra daquele dia? Tal. Aí tinha horas que ele via, mas Jesus, tem uma pegada só ali? No momento, e naquele momento foi o momento mais difícil da minha vida, o Senhor me deixou sozinho? Não, meu filho, aquele momento foi quando eu te peguei no colo. É nesses momentos que a gente dá conta que o Senhor nos guarda, porque senão a gente ia arrebentar, não ia dar conta. É o Senhor quem cuida de nós, é Ele que não vai pisar a cana quebrada, vai chegar no seu limite, porque Ele está cuidando de você, Ele está fazendo você uma pessoa melhor, um filho melhor, um cristão melhor, mais parecido com Ele. Ele sabe os seus limites. Fique tranquilo, descanse no Senhor, acalme seu coração nele, descanse. Ele é a sua torre forte, Ele é a sua fortaleza. Em tempos de tribulação, Ele é o seu pastor, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que não vai torcer
a cana que não apagará a torcida que fumega, mas ele vai promulgar o direito. Mais uma vez ele fala aí, ele vai promulgar o direito, o direito. Com fidelidade ele fará justiça. Olha a parte B do versículo 3. Ele vai, em verdade, promulgar o direito. Uma tradução melhor aí seria com fidelidade, a promulgação aí seria fidelidade, a fidelidade do Senhor fará justiça. Troque a palavra direito por justiça. É isso que ele vai fazer. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não prometeu que estaria comigo, com você, todos os dias da minha, da sua vida? Sabe, Francis Schaeffer fala uma coisa bem interessante em relação a Jesus. Ele fala, o mínimo que a gente pode ter na vida, sabe qual que é o mínimo que o cristão pode ter na vida? Jesus. Tá bom para você esse mínimo ou não? Tá bom? O mínimo que um cristão pode ter na vida é Jesus. Francis Schaeffer fala, isso é magnífico, olha que coisa maravilhosa. É o suficiente, acabou. Não precisa de mais nada. Nós precisamos de Jesus, é o mínimo. Se nós temos o mínimo que é Jesus, nós temos tudo. Por isso descanse. E Ele é fiel, e Ele fará a sua justiça cumprir na sua vida. Por isso, seja fiel ao Senhor. Ele vai aplicar essa justiça com mansidão e com fidelidade, e vai trazer com poder e firmeza. Olha só, a justiça de Deus, ela vem com mansidão, com fidelidade e com poder e firmeza, porque ele tá dizendo aí, olha só o versículo 4, a parte A, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai cumprir a sua justiça sobre a terra, com poder e com firmeza. Essa justiça aqui, esse direito que está falando aqui, é a mispá de Deus, a justiça plena. A hora que Deus fala, chega, chega. É o tempo de Deus. Permaneça firme. As pessoas falam assim, não tem, eu estou com medo de perder a minha fé. Crente não perde a fé. É mesmo? Não perde. A fé, ela pode enfraquecer. Mas se nós perdemos a fé, nós perdemos a salvação. Não tem como perder a fé. Uma vez que nós ganhamos a fé do próprio Deus, essa fé está no nosso DNA, já está na nossa alma, no DNA da nossa alma. E não tem como Deus tirar, uma vez dado, não tem como Deus tirar. Agora, o que pode acontecer com essa fé? Ela pode se enfraquecer. Por uma série de fatores. Afastamento de Deus, você para de orar, para de ler a Bíblia, para de congregar, a sua fé ela vai se esfriando. Mas ela permanece lá. O que nós temos que pedir para o Senhor, aumenta a minha fé. Minha fé está fria, eu estou frio. Aumenta a minha fé. E o Senhor, então, com a sua justiça, Ele mostrará quem Ele é. No momento mais difícil, no vale da sombra da morte, a justiça de Deus, ela virá. Meu irmão. Ela virá. E nós vemos, então, essa esperança que é tomada pelos corações daqueles que esperam no Senhor. O capítulo 42, o versículo 4, a parte B, diz então, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O que significa isso? As terras do mar aguardarão a sua doutrina. A doutrina aqui, substituindo pela justiça de Deus. Justiça de Deus. E aqui, essa justiça é a Torá de Deus. Então, as pessoas vão olhar e vão ver que a palavra do Senhor é aquela que prevalece. Essa é a esperança. É a palavra do Senhor que nos traz esperança, não é, meu irmão?
É ela que nos traz esperança. Se não for a palavra do Senhor, não tem como a gente ter esperança. E o que é a palavra do Senhor? É o próprio Cristo, é Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra. Não é isso que está lá em João capítulo 1? Ele é o verbo, né? Se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então nossa esperança está nele. Então, em sua palavra, nós colocaremos a esperança. A esperança está no Senhor. O versículo 5 diz: assim diz Deus, o Senhor, quem criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Assim diz Deus. O Senhor, o que criou os céus e o estendeu. Imagine como um tapete, né? Ele cria o céu e estende. Eu não consigo nem estender o tapete direito, um tapete grande aí, né? E Deus estendeu o céu. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos salvou. É diante desse Deus que nós vivemos. Olha que Deus poderoso. A palavra de Deus fala que a terra é os cabelos dos seus pés. O que é esse cabelo? Aquele banquinho que fica na frente da poltrona. Já viu? O que lá se chama escabelo. Então, quando você lê a palavra escabelo na terra, é que Deus está sentado no trono e a terra Ele coloca os pés. Olha só. Ele governa sobre tudo e todos. Ele tem um poder sobre tudo e todos, e sobre a nossa vida, que somos os seus filhos. É diante desse Deus que nós estamos, e essa é uma promessa que nos traz esperança, e uma esperança a toda a criação, e todos os povos, é isso que diz aí. Diz aí que todos verão, a criação, os povos verão a sua salvação, verão a sua salvação. Qual que é, vamos entrar no contexto aqui desse texto. Isaías está escrevendo para o povo que está exilado. Então eles estão recebendo essa palavra, eles estão dizendo assim: gente, é uma esperança, a gente vai ser salvo, a gente vai voltar para Jerusalém. Essa era a visão imediata deles, mas essa visão é uma visão que vai para o futuro, porque eles estão vendo ali, quem vai libertar eles? Ciro, é o retorno de Judá para Jerusalém. Aí o que acontece? Os judeus, depois que chegam em Jerusalém, eles sabem o que vai acontecer, o que será. Quem virá após o exílio? A vinda de Jesus. Eles esperam, eles aguardam a vinda de Jesus. É isso que está falando aqui a profecia em relação a que toda a criação, todos os povos verão a sua justiça. Essa é a esperança. E ali, o que acontece? Essa visão chega até os dias de hoje. Nós cristãos vemos essa visão concretizada em que Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, há mais de 2000 anos atrás. Essa é a esperança. Está vendo como é que a profecia se cumpriu? Como é que o povo de Israel via para frente? Eles viram ali até a sua saída, depois após o exílio, que viria o Messias, e o Messias veio, e nós vimos, nós sabemos que ele veio. Essa é a sua promessa, é a glória do Senhor que vai ser revelada. O capítulo 40, versículo 5 fala isso. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Essa é a glória do Senhor que será revelada. E hoje nós temos a promessa do Senhor que foi dita lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, sobre vocês. E serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Essa é a promessa que está sobre nós. Sermos a sua testemunha, é a concretização do reino de Deus, que veio por meio de Jesus. É o termo que a gente usa na teologia, né? Que o reino de Deus é o já e ainda não. Ele já veio em Jesus, mas ainda ele não se findou. Quando ele vai se vindar? Com a volta de Cristo. Nós vivemos o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Nós não cantamos aqui? O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Esse é o reino que nós vivemos. Esse é o reino do cristão. Nós estamos neste mundo, sim, mas nós vivemos o reino de Deus, que é paz, justiça e a alegria no Senhor. E diante disso, dessa verdade que nos foi exposta, eu quero concluir com os versículos 6, 7, o 10 e o 11, para que nós venhamos então a refletir naquilo que nós
vimos na sua palavra e ouvimos. O que diz aí o versículo 6? A parte A: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. A sua justiça, a minha justiça é Jesus. Confie no seu suporte, confie no Senhor. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso advogado que está à destra do Pai. Ele é aquele que governa sobre tudo e é Ele que julga nossas causas. Ele é o justo juiz, o poder está nas suas mãos, a autoridade está nas suas mãos. Portanto, confie no suporte do Senhor Jesus. Confie que Ele fará justiça na sua vida e que você faça justiça por amor a Ele. Creia na justiça do Senhor. Creia na justiça do Senhor, porque Ele nos chamou em justiça. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida em que você foi injustiçado. Eu sofri uma injustiça. Você pode ser injustiçado pelos homens, mas Deus te recompensará. A justiça do Senhor virá sobre você. Você pode ter perdido um monte de coisa lá atrás, mas o Senhor, com a sua justiça, Ele virá e te abençoará. Creia nisso. Você não precisa lutar com as suas armas. Nós temos um Senhor que luta por nós. Creia nele. Creia na sua justiça. Segundo, a parte B do versículo 6. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O que Deus está falando aqui com o seu povo e o que Deus está falando conosco? Seja mediador e luz ao seu redor. Seja mediador, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos toma pela mão. E Ele diz: eu farei mediador. Nós somos mediadores. Nós somos aquele que construímos pontes entre as pessoas, tanto cristãos, como irmãos, como pessoas que não conhecem Jesus. Eu tenho falado aqui, seja um construtor de pontes, não um destruidor de ponte. Como é que você faz para destruir pontes? Fofocando, falando mal, botando a pessoa para baixo. Não vai dar certo, não, aquele fulano. Meu irmão, seja uma bênção na vida das pessoas, seja mediador e luz ao seu redor. É isso que nós devemos fazer. Seja uma bênção na vida das pessoas. Age com amor, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Deus nos chamou para ser mediador. Deus nos chamou para ser pacificadores. Nós vivemos um mundo em guerra, nós vivemos em conflito. Você sai no trânsito, é aquela violência, aquela preocupação consigo mesmo, não é com o próximo. Uma das maiores evidências que nós vemos de egoísmo é no trânsito, né? É onde testa aí se o nosso fruto do Espírito está bem alinhado, né? Nós estamos com domínio próprio. É no trânsito, meu irmão. É no trânsito que você deixa passar, é no trânsito que, né, vai lá. E às vezes a gente está tão estressado, com tanta coisa na cabeça, e é ali que se alivia. E outras coisas também da vida. Grita com esposa, grita com filho, com marido, no trabalho, trata mal. Meus irmãos, nós fomos chamados para ser mediador, para levar luz, para ser sal, para ser bênção. Possamos buscar ao Senhor e entender que Ele segura na nossa mão, que Ele tem nos guardado, e que possamos ser mediador dessa aliança, um povo de luz para as trevas, porque nós vivemos um mundo em trevas. O Senhor nos tirou de lá para ser luz, e que possamos ser luz na vida das pessoas. Versículo 7: para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Terceiro, sirva a agenda do reino. Nós temos uma agenda. Que agenda é essa? É cumprir a missão que Deus nos deu, para ser uma bênção, para cumprir a agenda do reino de Deus. Eu e você fomos chamados para cumprir essa agenda. Qual que é a agenda do reino de Deus? Olha aí a agenda. Olha a agenda: abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão cativo, das pessoas que estão presas, que estão em trevas, que estão nesse mundo perdido, sem esperança. Elas não têm esperança.
Você pergunta a pessoa, você morrer, mas você vai para onde? Não sabe. Eu acho que eu vou para o lugar, não sei para onde que eu vou. Não sei por que eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Não tem sentido. A vida sem Jesus não tem sentido. É Jesus que nos dá sentido. Porque nós sabemos o que aconteceu, o que está acontecendo, o que irá acontecer. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos. Sabemos o que está acontecendo pela sua palavra. Quer coisa boa, melhor do que isso para viver nessa vida, com luz, sabendo das coisas. As pessoas não sabem. Antes eu e você não sabíamos, mas agora nós sabemos. Porque Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, para o reino da sua luz. Por isso, seja aquele que leve as pessoas para este reino que você está. Quarto e último, versículo 10 e 11. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegueis pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. O que o Senhor está falando aqui conosco? Conecte outros ao reino de Deus. Faça essa conexão. Cantem ao Senhor um novo cântico. Louve ao Senhor. Vocês que são habitantes dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Aqui o texto fala no versículo 11: alcem a voz o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar. Quem era aqueles que viviam na aldeia de Quedar? Eram os ismaelitas, um povo contrário à promessa de Deus, era a descendência de Ismael. Tragam ele para louvar ao Senhor, tragam eles, que possamos ser esses agentes de Deus, a conectar outras pessoas ao seu reino. Seja uma bênção. Deus quer te usar, Deus quer me usar para isso. Se coloca à disposição. Pastor, mas está difícil. Mas Deus quer te usar. Deus quer que você seja uma bênção, mesmo na dificuldade, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Senhor. Atos capítulo 13, versículo 47. Eu queria encerrar com esse versículo. Atos 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a iluminar esse mundo em trevas. Você, onde que Deus te colocou, seja uma bênção no seu lar. Eu sei que é difícil, não é fácil. O lugar mais difícil para a gente ser crente é no nosso lar. Não é fácil, porque lá nós não temos como esconder as nossas fraquezas, os nossos pecados. É lá que nós devemos nos humilhar, pedir a ajuda de Deus para as nossas vidas. É no seu trabalho, é nas ruas, dando testemunho, vivendo segundo a vontade do Senhor. Feche teus olhos. Eu sei que você está firmado na rocha. Se você não está firmado, que é Cristo, essa é a noite para você firmar os seus pés na rocha, que é Cristo. Ele é aquele que vem para nos salvar. Creia nisso, meus irmãos. O Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e Ele vem nos salvar. Você pode estar nas últimas, você pode estar na UTI, a sua alma pode estar na UTI, mas Ele vem nos salvar. Creia no Senhor, creia no Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor, coloque seu fardo. Ele é o nosso Deus que é justo, Ele é justo.
Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Fica alcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga alcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga alcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Senhor, nós estamos aqui diante do Deus, o único Deus que pode nos salvar, diante de tudo aquilo que nós passamos ou estamos passando. Menos diante da nossa fé que vai se esvaindo. O Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos pega pela mão, é aquele que nos guia, que nos levanta. É só o Senhor que pode fazer isso. O Senhor é a nossa luz, o
Senhor é a nossa salvação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fortalece, obrigado por fortalecer mais uma vez a nossa alma, por não nos deixar, pois o Senhor disse que nunca nos abandonaria. Obrigado por isso. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas limitações, apesar do nosso ceticismo às vezes, da nossa frieza, o Senhor é aquele que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor está em nós. Por isso, acenda o fogo que um dia o Senhor acendeu do primeiro amor pelo Senhor, para que possamos continuar em meio às lutas e dificuldades, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Abençoa o teu povo aqui reunido, abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos, levanta-nos, aquele que está abatido, aquele que está cansado. O Senhor disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos ir até o Senhor agora neste momento, entregar as nossas cargas, os nossos fardos, e dizer: Senhor, leva, porque eu não estou dando conta. O Senhor é fiel para nos ajudar, nós sabemos disso. Nos dê uma semana de paz, uma semana na tua presença, que essa palavra alimente a nossa alma. É o que te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito, e o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, o seu povo aqui, reunido diante do Senhor, ovelhas do teu pasto, hoje e para todo sempre. Amém.